na fenda da rocha, lugar onde contemplamos o sobrenatural de Deus. Olá, meus irmãos, que bom que você chegou a este canal. A minha oração é que Deus fale fortemente com você. Confira a seguir o testemunho do irmão Yassi Eric, que ainda criança, criado no islamismo, carregava um ódio mortal contra aqueles que não eram muçulmanos, o que o levou a fazer algo terrível contra um menino cristão da sua escola. Mas o que aconteceu 25 anos depois vai te emocionar. O final desta história é surpreendente. Zacarias, ele era uma boa pessoa. Era um menino decente e ele era muito inteligente. Ele era o único cristão em toda a escola e eu o odiava, porque eu pensava que eu, sendo muçulmano, deveria ser melhor do que ele. Mas ele era melhor do que eu. Eu e meus amigos começamos a bater nele todos os dias que íamos à escola. E concordamos certa noite que precisávamos matá-lo. Estava escuro, estava frio, e nós saímos antes dele passar. Havia 5 de nós, e subimos em uma árvore, e o esperamos lá. E de muito longe vimos a luz de um lampião que vinha se aproximando, e a luz ficou cada vez maior à medida que se aproximava de nós. E no momento em que ele passou por debaixo da árvore, nós pulamos nele. Ele chorava e gritava muito pedindo socorro. Nós quebramos o braço dele, quebramos a perna dele, e ele começou a sangrar. E porque ele gritava, implorando por ajuda, eu coloquei minha mão na boca dele para que ele não fizesse barulho. Foi semelhante a matar uma ovelha, você sabe, quando ela fica tremendo. Os outros 4 garotos batiam nele, e eu me sentia muito orgulhoso de estar realmente fazendo algo por Alá. Eu queria agradá-lo, e de repente, Zacarias não conseguia mais respirar, e não ouvíamos mais a voz dele. Nós então o deixamos na floresta, entre a vida e a morte. Fomos embora, me lavei e orei. E Zacarias nunca mais voltou para a escola e eu nunca mais o vi. Eu nasci e cresci em uma família muçulmana muito fanática. Quando eu era criança, meu pai me levou à escola de Alcorão. Eu só tinha 8 anos de idade e meu pai simplesmente me colocou lá. Eles rasparam minha cabeça e nós nos sentamos em círculo. E o sheik que liderava se sentou no meio do círculo com um enorme chicote nas mãos. Eu fui forçado a memorizar o Alcorão. Cada erro que eu cometesse, ele bateria o chicote bem no meio da minha cabeça. Não permitiam que eu chorasse, porque em nossa cultura eles diziam: homens nunca choram. E eu chorava escondido todas as noites. Eles me diziam: você pertence à comunidade islâmica Ummah. E é por isso que você luta pela comunidade e se mantém fiel a ela. E eu comecei a odiar as pessoas. A odiar todos que não eram muçulmanos, odiava principalmente os judeus. Eu estava me preparando para ir e lutar por Alá na jihad. Mas todas as noites, quando eu ia para a cama e apagava a luz, eu não sabia o que aconteceria comigo se eu morresse. Certa vez, meu primo estava gravemente doente, e os médicos disseram que ele iria morrer. Eles deram a ele apenas alguns dias de vida. E um dia, chegaram 2 pessoas. Eles eram cristãos egípcios. Um deles quis me cumprimentar, e então eu vi que ele tinha uma cruz no pulso. E eu puxei minha mão de volta e disse: não vou tocar em uma mão com uma cruz. Então ele me disse: nós ouvimos que essa criança está doente. Gostaríamos de orar por ele. E só por educação eu disse a eles: tudo bem. Eles começaram a conversar com Deus como uma pessoa que conversa com um amigo. Eles disseram: Deus, por favor, cure esta criança. No mesmo momento em que eles disseram amém, meu primo abriu seus olhos pela primeira vez, depois de 4 semanas. Ele começou a mover as mãos e começou a falar. Se sentou na cama e depois começou a andar. E um daqueles cristãos que oraram se sentou comigo e disse: você sabia que o verdadeiro milagre é que Deus quer mudar o seu coração? Você acredita que Jesus está vivo? E eu disse sim, porque de acordo com a tradição islâmica, Deus levou Jesus para os céus e ele está vivo e voltará um dia. E ele disse para mim: porque ele está vivo, você pode conversar com ele. Aquilo mudou a minha vida por completo, e quando comecei a ler as Escrituras, ninguém precisou me convencer a amar o povo judeu. A única maneira para os muçulmanos começarem a amar os judeus é encontrando Yeshua.
Eu amava minha família, eu amava meu pai, eu amava minha mãe e amava minha comunidade. Mas quando eu decidi seguir a Jesus, meu avô e meu pai disseram para mim: "Você não é mais um de nós." Eles fizeram um velório, convidaram amigos e familiares e levaram um caixão para o cemitério dizendo: "Nosso filho está morto." Quando eu fui declarado morto e sem família, eu perguntei a Deus: "Onde o Senhor está?" Então eu ouvi uma voz, e a voz me disse: "Você sabe o túmulo onde o seu nome está escrito? Você sabe que aquele túmulo está vazio. E adivinha, o meu túmulo também está vazio." Muitos anos depois eu fui ao Egito pela primeira vez. Eu estava em uma conferência de pastores. E um dos pastores do Sudão veio até mim e começou a conversar comigo. Ele me perguntou: "De onde você vem?" Eu contei a ele a minha história e ele começou a chorar. Então eu perguntei: "Por que você está chorando?" E ele disse: "Você se lembra de mim? Meu nome é Zacarias." E de repente eu me lembrei dele. A última vez que eu o vi foi naquela noite escura. E de repente eu pude ouvir o jeito que ele gritava, embora isso tivesse sido há 25 anos. De repente comecei a ver novamente o braço e a perna dele quebrados. Eu comecei a ver as feridas que eu causei nele. Comecei a ficar cheio de vergonha. Eu era uma pessoa má. Sim, eu era horrível. Então, Zacarias novamente me olhou diretamente nos olhos e disse: "Yassir, por você ter me odiado tanto, eu sempre estive orando por você." Ele abriu sua Bíblia, e no instante em que ele abriu a Bíblia, eu vi que o meu nome estava escrito na primeira página. Eu o odiei, mas ele orou por mim. Naquele dia Deus me confrontou. Deus me disse: "Antes mesmo de você começar a pensar em mim, eu estava pensando em você." Na verdade, enfrentar o ódio com o ódio não é difícil, mas para enfrentar o ódio com amor, precisamos de alguém chamado Jesus Cristo. Esperamos que você tenha sido muito abençoado com este vídeo. E se você deseja compartilhar o seu testemunho no canal, envie a sua mensagem para o e-mail que está na tela. Deus continue abençoando a sua vida e que a glória do Senhor lhe acompanhe pelo que você contemplou na fenda da rocha.